Um, dois. Aê, amém. Graça e paz, amada igreja. Vou pedir agora que você aquiete seu coração. Você se acalme, para que a gente possa agora entrar com a alma no lugar certo, amém? O Senhor nos fala, nos desafia a dar comandos à nossa alma, né? Aquieta-te, Salmos, né? Diz, né? Aquieta-te, ó minha alma, para que a gente agora não venha a perder nada daquilo que Deus tem para nós. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Queridos, eu dei uma direção para a liderança, e só para mim ter um feedback, honestamente, quem fez o resumo, que eu sei que tem muita gente aí, tem uns aí que colaram, o marido colou da mulher, a mulher colou do marido, mas quem fez mesmo, quem assistiu, quem fez, aqueles que estão alinhados, que quando estava assistindo, falou assim, meu Deus, todas essas palavras eu estou vivendo agora. Quem? Sabe o que é interessante? Porque eu estava na sexta-feira assistindo uma pregação, a palavra de Rosh Hashanah, que nós liberamos em setembro aqui. Está lá no meu canal no YouTube, Vanessa Obermüller, você pode ver. E eu profetizei muitas coisas. E no final do ano também, na virada do dia 2, dia 3, que foi o primeiro culto que nós tivemos aqui, também. E quando nós estávamos assistindo, eu comecei a falar assim, eu mesma tinha me esquecido de muitas coisas, e eu falei, presta atenção. Tudo que eu profetizei ali, nós estamos vivendo. Quantas igrejas falaram que era o tempo da frutificação, o tempo da bênção, que esse era o ano, e eu falei, 2021 vai ser exatamente uma extensão do que foi 2020. Não espere por nada diferente. Eu falei, quem disser que vai ser o ano da bênção está mentindo. Eu falei, agora um ano exato, porque foi exatamente nesse período do dia 13 ao dia 17 que o vírus chegou aqui, que a gente começou a ter notícias, nós estamos no mesmo cenário, no mesmo tempo. Então comece a ter temor pelas coisas que são liberadas daqui. Porque às vezes a gente, né, a palavra diz, não há profeta que não tenha honra a não ser na sua própria terra, no meio da sua parentela. Eu falei que esse é o ano de Shin, Shin no hebraico é dente, que era um ano que Deus ia puxar no ferro muita gente para o lugar, que ano, né, dente fica podre, dente é substituído, dente é quebrado, mas que era um tempo de alinhamento. Quem viu a intercessão da pastora Denise, o culto, ela disse exatamente, qual foi a palavra que eu falei em janeiro? Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo vai se sujar ainda mais. E ela disse, Deus me pediu para colocar a casa em ordem. Desde o ano passado, Deus me pediu para colocar a casa em ordem. E são inúmeras palavras, amém? Falei de Gideão, falei da eira, falei muita coisa. Então, e dei, na sexta-feira, está no grupo de célula, os 2 áudios de uma visitação de algo que Deus me mostrou a respeito desse tempo do luto. E passei para a igreja também, amém? Triste é um líder que não escuta aquilo que a gente manda. Escuta o primeiro áudio, não escuta o segundo. Vocês precisam aprender, né? Porque a Bíblia diz que aquele que honra o profeta tem galardão de profeta. Às vezes a gente quer ser reconhecido, mas não honra. E quando eu não honro e valorizo o que Deus está usando, né? Os profetas da casa, o pastor Raico e eu, você acaba desonrando e se desalinhando do que Deus está mostrando. Amém? E dentro desse contexto, Deus tem falado muito. Pastor também pregou sobre visão. O Rafa trouxe uma palavra também sobre visão. E curioso, porque o pastor Raico falou de Apocalipse, falou do Paulo, né, do apóstolo Paulo, quando ele cai do cavalo. Depois Rafa falou muitas coisas também muito pertinentes a respeito de visão. E eu comecei a trazer aquilo que Deus me falou, que era para falar sobre visão com vocês. E hoje eu estava com uma palavra, tanto que eu pedi no grupo, né, quem tinha um cap de marinheiro. E aí eu vi que ninguém tinha. Daqui a pouco Deus me falou, filha, não é essa palavra. Aí eu falei, então entendi, tá bom. E aí ele falou, você vai falar sobre visão. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, amém? Eu creio que eu vou liberar hoje para vocês algo que vá te encorajar e te sustentar
de novo, né, esse momento que nós estamos vivendo de incerteza, esse momento que nós estamos vivendo, né, onde tudo está muito escuro, muito nebuloso, como estava em março do ano passado. Amém? Então, curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Compartilha aí, você que está, compartilha, manda esse link, né, vamos ser boca de Deus na terra, para que outras pessoas também sejam encorajadas. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças. Eu quero te dar graças pelas portas dessa casa estarem abertas, Deus, por nós estarmos aqui, Senhor, com disposição de coração, para escutar a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para, Senhor Deus Pai, recebermos da Tua parte, Jesus, algo que venha nos colocar, alinhar os que estão desalinhados, corrigir a nossa visão, ajustar o foco da nossa visão. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que cada um de nós nesse momento, Senhor, o nosso coração agora entenda, seja despertado, o nosso espírito seja despertado, que nós possamos, Senhor, como na parábola de Mateus 25, Senhor, a parábola das 10 virgens, nós possamos fazer parte do grupo daqueles que discerniram o tempo, os que tinham azeite extra, os que fizeram um esforço a mais, perceberam que o esforço a mais era necessário. Nós sabemos, Pai, que em tempos como esse, a nossa mente fica dispersa, nós ficamos distraídos, a nossa cabeça divaga. Senhor Deus Pai, nós sabemos que a tendência natural é um esgotamento, mas eu quero orar ao contrário. Seremos aqueles que nos colocaremos de pé, seremos aqueles que ouvirão a voz do amado, seremos aqueles que caminharemos com alegria no coração, como nós temos ensinado os filhos dessa casa. Aqueles que são filhos, eles amam o ensino, mas também aceitam a correção. Mas a Bíblia própria diz que aquele que só ama o ensino e não aceita a correção não é filho, é bastardo. Nós te pedimos, Pai, que essa casa seja sempre cheia de filhos e filhas de Deus. Homens e mulheres, Deus, Pai, capazes com a humildade de coração necessária, Senhor, para se alinhar. Pai, para levantar quando caem e se posicionar, Senhor, para endireitar as suas veredas, Senhor, porque os dias são maus. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar uma grande salva de palmas a Jesus? Amada igreja, abra comigo a sua Bíblia lá em Atos 10. E eu quero ler com vocês esse texto, porque na verdade o Senhor começou a aprofundar comigo o sentido de visão, mas eu entendi que ministrar a respeito disso num culto ficaria muito ensino, um culto de ensino, né? Então eu preferi pegar toda essa informação, esse conteúdo e passar depois na classe de liderança. Mas hoje eu vou pincelar algumas dessas coisas para que a gente possa ir construindo culto a culto, porque quem vai estar pregando aqui, todos nós agora vamos pregar a respeito de visão, até que Deus fale para nós, esse entendimento está claro. Amém? E é interessante porque agora toda vez que eu abro a Bíblia, eu não sei você, eu noto, né, visão, é o meu devocional, visão, então ele viu, então eu não sei o quê, e eu falo, meu Deus, estava sempre ali. Isso é a revelação, tirar o véu, né, daquilo que sempre esteve ali. Então nós vamos construir esses fundamentos, amém? Atos 10 diz assim, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião. O que é um centurião? É o quê? Isso, é alguém que está à frente de 100 soldados, centurião, amém? Então lá, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, ele era um líder, diga assim, ele era um líder. Centurião do regimento militar conhecido como italiano. Essa é a versão da King James que nós usamos. Esse homem era piedoso. Agora, em outras versões, porque quando eu monto a palavra, eu coloco 10 Bíblias diferentes. Pastor, quer ver como? Eu coloco
a King James, eu coloco a NVI, a NVT, eu coloco a Genebra, eu coloco a Mensagem, eu coloco a Thompson, eu coloco a Shed, a Almeida corrigida e revisada, cronológica, aquela que, peraí, Thomas, não, é a cronológica. E tem mais uma, tá faltando. A NVT, a NVI e a Nova Vida. A NVT é a nova transformadora. Porque eu gosto de ver como, em vários, fora, se eu vou para o Antigo Testamento, eu leio também na Torá. Amém? Para ter uma maior riqueza de informações junto com o dicionário Strong. E aí, olha como isso está escrito numa outra versão, está assim, ó. E havia um homem, né, ele vai falando de Cornélio, ele diz assim, esse homem era generoso. E eu não sei quanto a você, mas Deus tem nos desafiado. Aliás, eu sei quanto a você sim, porque você é dessa casa. E se Deus tem me desafiado, Ele tem te desafiado. Então olha para alguém e diz assim, é com nós agora. A sermos o quê? Generosos. Da mesma forma, quando eu abro a Bíblia e vejo a palavra visão e já me salta aos olhos, idem, a mesma coisa é com a palavra generosidade. Porque parte dessa nova visão que Deus tem nos dado, mas generosidade não é algo novo. Não, não é algo novo, mas a forma como Deus tem nos desafiado a andar em generosidade é nova. Vocês estão comigo? Quem está comigo dá glória a Deus. Continuando. Esse homem era generoso, testemunho da Adriana. Eu vivi muitas e muitas vezes tudo isso que essa menina narrou. Com a diferença realmente de não ter dinheiro e Deus colocar o dinheiro na conta. E isso é uma liberação da generosidade. Então ele fala que era generoso e temente a Deus. Tem uma chave. Porque a verdadeira generosidade, ela nasce no coração de Deus. Por quê? Qual é a diferença de generosidade que não nasce no coração de Deus? Ai, vai alguém, um de vocês, fala essa palavra para mim, vai, inspirado pelo Espírito Santo. O quê? Quem falou caridade? Ou ninguém falou vaidade? Eu dei a chave. Caridade. Ô, Denise, vem aqui, ó. Give me 5. Você me deixou no vácuo, toda doida, mano. Olha só. Generosidade que não nasce no coração de Deus é caridade. Vocês estão comigo? Porque aquilo que vem de Deus te leva a ser generoso. Mas quando eu não tenho Deus, por isso que muitas pessoas que não conhecem Jesus fazem caridade. Tem espírita que faz mais caridade do que a gente. Quantos estão entendendo? Então tá bom. Continuando. Ele era generoso em ajudas financeiras. Ele era generoso. Por que, igreja? Se Deus pode ter o seu dinheiro, Ele tem o seu? Oh, Deus. Se Deus pode ter o seu dinheiro, Ele tem o seu coração. Porque a Bíblia diz que só tem 2 senhores. Deus continua tendo só um, mas senhores podem ter 2. Ou você tem a Deus, ou você tem Mamon, que é o dinheiro. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Por quê? Toda pessoa generosa, ela está sempre diante de Deus. Porque o coração de Deus é dar. Dar uma palavra de incentivo. Você ir lá e semear algo. Vocês estão comigo? Então, se eu tenho uma vida de oração, qual é uma dessas manifestações? Generosidade. Porque toda pessoa que tem vida de oração, sabe quando você descobre se alguém tem vida de oração? Ela é generosa. Porque quando eu vou para a presença de Deus, eu nunca saio de lá sem algo da parte de Deus para fazer pelo meu irmão. Então, sabe qual é a triste realidade? A igreja não ora. Porque uma igreja que ora é generosa. Pessoas que oram são generosas. E eu conheço gente que fala, eu oro, mas não é generoso. Não é generoso. A Adriana não me pediu nada. Eu estava com ela em gabinete.
Mas enquanto ela me contava a história dela, eu tenho vida com Deus. Deus me falava, seja generosa com ela. Você não me pede para que os bebês não morram de aborto? Então eu mando pessoas grávidas, como vocês não amam? Vocês precisam cuidar. E aquele dia, o meu chá de bebê da Maria, eu não ganhei nada. Nada. Eu já era crente. E eu olhei e falei, caramba, essa menina, ainda bem que o dela foi sozinho, porque, mano, ela ganhou muita coisa, muita coisa. Bom, teve uma irmã aqui que foi tão generosa, que deu, acho que ela passou na loja e fez assim, ó, na arara, e falou, Tó, eu vou levar. Porque ela conseguiu se alegrar com a vitória do outro. Quantos estão entendendo? Eu estou falando de coisas espirituais aqui, chaves para a sua vida. Porque uma das coisas que eu preguei e profetizei lá atrás foi que Deus iria abençoar muitos. E que a gente se alegrasse com as bênçãos de Deus. Porque sabe qual é a maior mazela no meio da igreja? Os irmãos não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Ah, a outra prosperou, mas eu não prosperei. Os irmãos mais velhos, né, os que se perdem dentro de casa. Como na parábola do filho pródigo. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, em outras versões, hora nona. Hora nona são as 3 horas da tarde. Ele recebeu uma... Ah, vai lá, gente. Vão comigo, vai. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma... Eita glória. Eu não vou rodar, que depois eu vou parar lá naquele worship fails. Worship fails. Mas pior foi a Bia, falando cookie-tupi. De forma clara, ele viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome. Olha que intimidade, né? Como a gente tem que perceber que Deus, né, o cuidado, as coisas de Deus, nos dá sempre identidade. Tudo que Deus faz nos dá identidade. Você pode ver que tudo que o inimigo faz rouba a nossa identidade. Vê a ideologia de gênero, roubos de identidade. Mas tudo que Deus faz nos dá identidade. Você vê que ele reafirma o seu nome faz parte da sua identidade. O anjo de Deus, quando se apresenta para Daniel, fala, Daniel, servo muito amado. Samuel. Percebe? Deus nos dá identidade. E ele diz, Cornélio, estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou, que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica, tuas orações e as tuas, esmolas, mas aqui esmola é porque a nossa mentalidade de esmola é o 10 centavos que você dá no farol. São os 10 centavos que você joga para quem está na rua. Mas quando diz esmola, lembre assim, de você dar com generosidade, você ofertar. E ele diz assim, as tuas esmolas, aquilo que você tem feito aos necessitados, subiram como oferta. Agora eu quero que você grife uma palavra, memorial, porque tem muito crente que escuta durante a palavra, levante um memorial nessa noite diante de Deus, e não entende que você precisa selar a palavra, porque ela é um memorial. Ele diz que quando você faz algo com generosidade, você está levantando um memorial. Ele fala, isso é um memorial diante de Deus. Quando Deus olha para nós, Ele se lembra dos memoriais. Não adianta você postar as bênçãos que Deus te dá. Se quando os moveres de Deus acontecem, você não participa deles. Rafa disse algo tremendo. Ele disse assim, uma palavra que ele já pregou, mas ele reafirmou na hora do dízimo. Aquele era o tempo oportuno para aquelas mulheres semearem na vida de Jesus. Só que elas foram semear depois que ele estava morto. Não foi isso? O tempo de semear era quando ele estava ali com elas. E elas levaram a sua oferta quando ele já estava morto. Nós precisamos entender quando é o tempo oportuno de levantar esses memoriais. Então diz isso, subiu como uma oferta. A Bíblia está dizendo, versículo 4 de Atos 10. Memorial à presença de Deus. Agora, envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome, Pedro.
Ele está hospedado com Simão. Opa! Toda vez que a Bíblia fala alguma coisa em duplicidade, preste atenção. Ele manda chamar Simão, e para ele ficar hospedado na casa de Simão. Não existe coincidências na nossa Bíblia. O curtidor de couro, cuja casa ficava à beira-mar. Assim que o anjo que lhe falava se retirou, chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos que estavam a seu serviço. E compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa. Diga assim: algumas visões. Você precisa estar no lugar alto. Pedro estava no lugar baixo. Ele foi para um lugar alto. Ele vai agora para o terraço da casa. E diz assim: para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, diz assim: jejum. Quem está de jejum hoje? Quem está sem comer nada até agora? O irmão Davidson e a Joy? Sentindo fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio um estado de completo êxtase. Quer dizer, ele estava num período onde ele estava se abstendo de algo, talvez não voluntariamente, porque ele quis comer. Mas olha que o momento onde ele vai ser visitado por Deus é nesse período que ele está de jejum. Então ele viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Tem um padrão aqui. O Senhor vai falar para ele, primeira coisa: levanta-te, sacrifica e come. Muitas vezes as pessoas comem as suas sementes sem antes sacrificá-las. Mas aqui eu percebo que ele fala: levanta, Pedro. Primeiro, o que você faz? Sacrifica. Levanta, tá certo? Levanta, e depois o que ele fala? Sacrifica. Devolve para mim, fala: sacrifica. Só então você come. E eu conheço tantas pessoas que querem comer, e comer vão pensar em bênção. Querem a bênção, querem a bênção, querem a bênção. Porque não é bênção comer? É, mas não sacrificam. E ele fala para Pedro: levanta, sacrifica e come. Porém Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Porque todo legalista, ele sempre vai usar a sua espiritualidade para não sacrificar. Ah, não, mas olha, né? Eu não ouvi de Deus. A gente dá uma direção como igreja, o jejum é esse. Aí alguém se levanta e fala: não, mas o meu jejum é outro. Essa pessoa está alinhada? Está enraizada aqui? Porque nós nos movemos como um corpo. Deus deu uma palavra como um corpo. Deus não perguntou se você gostava desse jejum. Deus nos pediu para fazer esse jejum. E aí ele diz assim: nunca comi coisa alguma, profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não consideres impuro o que Deus purificou. Este diálogo ocorreu por 3 vezes. E logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão, porque toda visão de Deus, você tem que reter, tem que meditar sobre.
visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então chamando, indagando se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles. Diga assim: depois que eu tenho uma visão de Deus, o medo precisa ir embora. Deus vira para ele e fala: não tenha receio de ir até essas pessoas. Eu creio que uma das coisas que Deus quer nos dar é visão, para que nós não tenhamos receio para ir até as pessoas. Porque a visão é sempre sobre vidas. E aí ele diz assim: Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar-te à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Até aí. O nome Cornélio, alguém sabe o que significa Cornélio? Cornélio vem de quê? Chifre. Ô, Lucas. Cornélio vem de cornos. E alguém sentiu saudade do passado? Ou alguém ainda tem alguma cura emocional a receber? Ele diz assim, Cornélio, né? O nome Cornélio, ele vem de chifres, mas ele também vem de córnea. E córnea fala de... Eita glória. Amém? Mas também significa... Os chifres também tem a ver com corona, que é a palavra em latim para coroa. Está ligado a essas coisas. E o período que isso acontece, né, para Cornélio é 3 horas da tarde. Profeticamente nós estamos no 3º mês. Na 3ª hora, né? 3º mês. E aí diz assim, e para Pedro, não é aquele horário. Para Pedro, a visão acontece no dia seguinte. Que se eu pensar, pode ser algo que Deus vai fazer, eu estou profetizando, tá? Em abril, ou no próximo ano. Então eu vou compartilhar coisas que eu acredito que é agora. Mas a visão pode ser algo que Deus vai nos dar em abril. Que a gente termina o jejum no fim de março. Amém? Vocês lembram de Daniel? Daniel jejuou, mas o anjo só se manifestou, a visão só veio depois do jejum. Não veio antes a resposta. Ou para o próximo ano, 2022. Visões e sonhos são imagens. Quando o Senhor nos dá uma palavra, muitas vezes ela vem na forma de visão. E essa visão, ela afetará o seu coração. Porque quando eu recebo uma visão de Deus, ela afeta o meu coração. Abraão estava com a sua visão focada na esterilidade. Até que ele recebesse uma visão da parte de Deus, tudo que ele via é que ele não teria descendência. Quando o Senhor o chama, ele fala, eu sei, eu vou conseguir descendência através do meu servo Eliezer. E não era através dele. Mas a visão, antes que Deus venha nos alinhar a visão, muitas vezes nós estamos focados nas coisas erradas. Quem ouviu direito, eu quero te convidar depois a assistir essas 2 palavras.
que estão no YouTube. Eu falo em setembro. Quantas pessoas estão cansadas de começar coisas e não vai para frente? Tá lá ou não tá? Tá lá. Visão distorcida. Então Deus, ele vem com esse alinhamento. E Abraão estava com a visão focada na esterilidade, um lugar onde não há herança. Porque quando eu estou focado na esterilidade, eu não estou vendo herança para aquilo. E eu creio que Deus quer mudar a visão de muitos de vocês que não conseguem enxergar a herança que possuem em Cristo. Eu preguei uma vez dizendo que o brasileiro tem um problema com a palavra herança. Porque a maior parte dos brasileiros nunca recebe uma herança. O que a gente às vezes recebe que fica para nós é a dívida. O marido morre e a dívida fica. Os pais morrem e a dívida fica. Vocês estão me entendendo? E a Bíblia é um livro de testamento, é um livro de herança. E nós precisamos entender a nossa herança. Então eu vejo aqui um Abraão que perde a visão e consequentemente não consegue enxergar a herança. E Deus o chama para fora da tenda, para ele ver um lugar, ter uma visão de multiplicação, de fertilidade e descendência. Deus chama Abraão para fora da tenda e fala: olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. Preguei sobre isso no culto sobre visão. Porque assim vai ser a sua descendência. Quem vive pelas circunstâncias não tem visão. Repete comigo: quem vive pelas circunstâncias não tem visão. Está sempre tateando no escuro. Quem não tem visão fica o quê? Sempre procurando um ponto de apoio. Quem não tem visão tem que se apoiar em algo. Quantos estão me entendendo? Gente, quando eu não tenho visão, eu vou ter que me apoiar em algo. E a maior parte das pessoas vai se apoiar no dinheiro. Quando eu não tenho visão, eu vou ter que me apoiar em algo. Se apoia no casamento, se apoia no relacionamento, se apoia no trabalho, se apoia em algum lugar. Porque não tem visão. Concorda que quem aqui enxerga? Os que não enxergam, vem à frente que eu vou orar por vocês. Quem aqui enxerga? Quem aqui enxerga e usa bengala? Porque você está com a visão, né? Quem aqui tem, como se chama? Alguém sabe? As pessoas que são deficientes visuais que usam? Guia. Porque não tem visão. Você precisa aqui, por isso que Jesus fala. Por acaso um cego pode guiar outro cego? Por acaso, parafraseando, alguém sem visão pode guiar alguém sem visão também? Não, porque um deles tem que ter visão. Só vai tirar um cego quem tem visão. Só vai tirar alguém que não tem visão quem está na visão. Porque dois cegos guiando juntos não estão se guiando, vão cair. Então quem não tem está sempre procurando algo, um apoio, porque visões são vistas em fé. Diga assim: visão não é o que eu vejo com os olhos abertos, mas com os meus olhos fechados. Porque nada na visão que Deus nos mostra se parece com o que você vê hoje. Quando Deus deu uma visão para Abraão, nada ao redor dele se parecia com aquela visão. A sua esposa já tinha 70 e poucos, 80? Por aí? 70? 80? 80 e pouco, ele 90 e pouco? 80 também? Então estava lá os dois. Vamos concordar que duas pessoas de 80 e poucos anos não se conseguem, não se imaginam sendo pais, não pelo menos biológicos. Então nada na visão se parecia com o cenário. Deus vai nos dar uma visão que nós vamos ter que caminhar em fé, porque essa visão com nada vai se parecer com o que estamos vendo. Posso ouvir um amém? Agora, o diabo rouba a sua visão antes de roubar você.
Vou repetir. O diabo rouba a sua visão antes de roubar você. Abre comigo sua Bíblia agora lá em Gênesis. Eu vou voltar aqui. A nossa leitura base é Atos. Mas vai comigo lá em Gênesis 15. Se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar pelo telão. Gênesis 15, do 1 ao 2. Passados estes acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua herança, a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma herança, uma recompensa, se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco, ou Eliezer Damasceno, é quem vai herdar tudo o que tenho. Ele estava com a visão turva, perdeu o foco. E aí a gente vê Deus chamando ele para fora para alinhar a visão. Vem aqui, você perdeu a visão, eu vou te dar a visão do meu propósito. Mas sabe o que eu vou perceber de novo agora? Existe uma pessoa na vida de Abraão chamada Ló, o seu sobrinho. E o nome Ló, o significado de Ló, o nome Ló, ele, né, é véu ou cobertura. É um véu ou uma cobertura. E aqui eu vou trazer a aplicação, porque eu estou falando de visão. Então você imagina que Abraão era um homem para andar em visão, caminhando do lado de alguém que tinha um véu sobre a visão que Deus estava dando para ele. Vocês estão me entendendo? Quem está entendendo diz amém. Gênesis 13, 1. Voltar um pouquinho. Do Egito, Abraão com sua mulher e tudo o que possuía subiu em direção. Você vê que quando a gente sai do Egito, né, sai sempre meio torto. Todo mundo que sai do Egito sai fazendo besteira, né? E se foi em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, porque primeiro Abraão deixou Ur dos Caldeus. E agora ele está deixando o Egito. Ele teve a oportunidade de... Já tinha dado cabeçada. Vocês lembram que Abraão ofereceu a própria Sara, né? Falando que era irmã dele. Olha lá as cabeçadas que a gente dá no Egito, né? A que ponto chega? E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão havia enriquecido muito, versículo 2. Era proprietário de muitas cabeças de gado e possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe rumo à cidade de Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou a uma região que ficava entre Betel e Ai. Entre o que você faz hoje e o propósito de Deus para a sua vida, você precisa de uma visão. E aí diz assim, que já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abraão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abraão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque gente com visão e gente sem visão não consegue andar junto. Você pode tirar alguém sem visão para levá-lo a caminhar debaixo da visão que Deus te deu. Mas quando você vê aquela questão, visão mais visão, gera divisão. Brigavam, né? Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Versículo 7. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam nessa terra. Então Abraão propôs a Ló: que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre os meus pastores e os teus pastores. Afinal, somos irmãos. Vê, versículo 9, olha a palavra, vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos
porque Ló não tinha visão. E observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como o jardim do Senhor, as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Vamos embora. Abraão, ele era um adorador. Está lá no versículo 4. Quando ele está se deslocando, ele passa por um lugar onde ele já tinha tido acampamento no passado. E ele se volta para o altar que ele construiu a Deus. Abraão para na sua jornada e vai adorar a Deus. Mas Ló não era um adorador, Ló era um seguidor. Ele estava seguindo Abraão, mas ele não é um adorador. E quantas pessoas são seguidores de Cristo, mas não são adoradores? Sabe, tipo, tá todo mundo indo, eu estou indo junto. Tem culto de domingo, eu vou junto, mas eu não sou um adorador. O adorador entende de esforço necessário, entende de sacrifício. Vocês esqueceram que Abraão subiu o monte para sacrificar o próprio filho. Vocês estão comigo? Pessoas de visão estão cercadas de pessoas zelosas. Grava isso. Pessoas de visão estão cercadas de pessoas zelosas. Está aqui no versículo 7. Os homens que zelavam dos animais de Abraão. Mas pastora, e pessoas sem visão? Ah, pessoas sem visão estão cercadas de fiscais, de gente que toma conta. Olha só como que está aqui. Mas os de Ló brigavam com os que tomavam conta dos animais. Você vê essa distinção? A Bíblia é clara, ela diz que quem estava tomando conta das coisas de Abraão estava zelando. Lembra que eu tenho dito para você, aqui é a casa só do meu pai ou é de todo mundo? Diga assim, é do meu pai também. Se Deus é um pai para você, é do seu pai. Estão comigo? Mas nem todo mundo zela. Tem gente que cola chiclete embaixo da cadeira, tem gente que quebra balcão, estraga as coisas, quebra microfone, quebra... Por quê? Pai, pula no sofá, faz o que você quiser. Mas aqueles que têm visão, eles são zelosos. Ao passo que aqueles que não têm, eles tomam conta, são os fiscais do reino, que nem o profeta Amaro diz, os auditores do reino. Estão só tomando conta. Pessoas de visão veem a dificuldade para agir em amor, são pacificadores. O que a gente vê em Abraão? Que não haja discórdia entre nós. A terra inteira não está diante de nós, escolhe a tua parte. Quando eu tenho visão, eu não fico em discórdia. Quando eu tenho visão, o meu coração é pacificador. Quando eu tenho visão, eu falo, para que ter isso entre nós? Você quer ir para a direita? Então eu vou aqui, está tudo bem. Escolhe o que você quer. Mas pessoas de visão, estimulam, desafiam outros a obterem a visão. Porque é o que eu te disse, o que Abraão fala? Vê, olha toda a terra diante de você. Gente que tem visão estimulam outros a terem visão. Olha, vê, não está toda a terra diante de você. Agora, pessoas sem visão buscam enxergar um apoio. Olha o que faz Ló. Então Ló ergueu os olhos e observou um lugar que para ele seria confortável. Ah, essa terra aqui, bonita, irrigada, verdinha, ponto de apoio, eu vou poder ficar sossegado. Toda pessoa sem visão procura um lugar de apoio. Pessoas sem visão buscam lugares fáceis, não gostam de lugares difíceis e andam sempre próximas a lugares de pecado. Uou! Porque a Bíblia diz que esse lugar que parecia tão legal, tão bom,
estava do lado dos portões de Sodoma. Pessoas sem visão não gostam de coisas difíceis. Não gostam de trabalhar muito. Não gostam de dedicar, de sacrificar, de renunciar, de abrir mão, de ser comprometido, porque visão exige compromisso. Eu quero a coisa fácil. Eu quero um evangelho que não me confronte. Eu quero sentar num lugar onde eu só recebo uma palavrinha, vou embora para casa e está tudo certo. E está tudo certo, não tem problema com isso. Mas a Bíblia fala de homens e mulheres extraordinários que quiseram os lugares difíceis. E é por causa desses testemunhos que nós nos movemos em fé. Vocês estão comigo? Mas existem os Lós. Deus não salvou Ló? Salvou. A cidade ia ser consumida pelo pecado. Escute o que eu estou dizendo, igreja. Ló também é salvo. Mas, para ver a sua descendência contaminada, as suas filhas tendo relação sexual com eles, que vieram os amonitas, os moabitas, por causa disso, pessoas que lutam contra o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz, né? Crê no Senhor Jesus e você e a sua casa é salvo, mas para dar uma herança bendita para o Senhor. Triste é só você ser salvo na condição que Ló foi e toda a sua casa destruída porque te faltou visão. Deus está falando com a gente aqui, sim ou não? Sim. E olha o que acontece. Pessoas de visão andam de direção em direção, não se movem sem Deus direcionar. Porque tem um detalhe, vai dizer que Ló escolheu, mas 12 fala, Abraão ficou ali. Até que Deus falasse para ele onde ele tinha que ir. Não tem pressa, não é desesperado, não, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer, olha como está a situação, não se move por necessidade. Pessoas de visão não se movem por necessidade. Abraão só vai se mover quando Deus der a direção. Então, depois que Ló vai embora, prometeu o Senhor, porque Deus deixa bem claro, não vai colher, né, um com o outro. Na hora que ele se apartou de quem estava impedindo a visão de Deus na vida dele, o Senhor diz, ergue os teus olhos e observa bem, porque do lugar onde você está, para o norte e para o sul, já estou profetizando, nós estamos aqui à frente, né? Para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, toda a terra que você tem visão, eu te darei, a ti a descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra, e quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Uau! Então você vê que quem não tem visão, quer a coisa fácil, está sempre andando, sempre próximo aos lugares de pecado. A Bíblia diz para você ficar andando em lugares de pecado, a Bíblia fala, foge da aparência do mal. Foge. Eu amo Provérbios, tem a passagem que diz, e eis que a mulher, para quem tem saracutico aí, diz, né, e eis que a mulher adúltera já saiu ao seu encontro, me perfumei, me arrumei, e ela está ali só procurando a presa fácil. Deus fala para nós, não é para você brincar com o pecado, não é para você manter na tua agenda quem já foi pedra de tropeço para você. Se separa, porque enquanto você não separar, não tem visão de Deus para você. Enquanto você achar que você pode estar no culto no domingo e curtir o comentário de todo mundo no Instagram, não tem visão de Deus para você. Enquanto você achar que você está dentro de uma comunidade espiritual, de uma igreja, todo mundo caminha para uma coisa e você quer caminhar, você é o Ló, que a gente está indo para a direita e você está indo para a esquerda. E só está trazendo condenação. Chega uma hora que eu tenho que olhar para a minha vida e falar, até quando vai desse jeito? Do meu jeito que eu faço, eu só estou cada vez mais batendo a cabeça. Começa a andar em visão, porque sem visão,
as pessoas morrem. Provérbios 29:18, aonde não há profecia, o povo perece. E se você ler a sua Bíblia atentamente, a palavra profecia quase sempre está ligada com a palavra visão. Você pode até substituir. No inglês, se você tem o hábito de ler a Bíblia em inglês, visão e profecia andam assim. Pessoas de visão são estabelecidas em lugares sagrados. Nossa, olha o que te fugiu. Pega aqui o versículo 18. Então Abraão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Pessoas de visão, estão indo em direção aos lugares, são estabelecidas em lugares sagrados. Mas as pessoas sem visão se estabelecem próximos a Sodoma e Gomorra, onde há malignidade e prática de pecados horríveis contra o Senhor. Muitas vezes a visão de Deus para nós hoje não vem porque Ló está encobrindo a visão. Ló é um véu. Muitas vezes a visão de Deus ainda não veio para você com relação a relacionamento, com relação a chamado, com relação a negócios, com relação a ministério, porque o Ló está encobrindo a visão. Diga para alguém do seu lado, se afasta do Ló. É parente, mas é serpente. A Bíblia fala, acaso andarão dois juntos se não for de comum? Se a pessoa quer fazer do jeito dela, não está em comum acordo com você. Você acha que Abraão não amava Ló? Tanto amava que carregou. Mas chegou uma hora que disse assim, a gente não anda em unidade. Eu estou tomando conta com zelo de um povo. Eu estou zelando por um povo. Ló está sempre tomando conta só de ovelha. E aí ele diz, os Lós, estão encobrindo a visão. E agora eu quero que você guarde, porque existem 3 tipos de visão e 2 níveis diferentes. Vou repetir, existem 3 tipos de visão em 2 níveis diferentes. Existe a visão espiritual, existe a visão aberta, existe a visão fechada. Visão espiritual é a que eu vejo com os olhos do Espírito. Muitas vezes você está adorando e tem uma visão espiritual, aquilo é uma visão espiritual. Você vê com os olhos do Espírito. Uma visão aberta é a que teve Abraão. Você vê, Você sabe que tem algo espiritual, mas você tem consciência também do natural. Estão me entendendo? E a visão fechada é o tipo de visão que o apóstolo Paulo teve. Porque a visão fechada, você é transformado. Você não consegue, você sai marcado dessa visão. Me entenderam? Entenderam? Então existe a visão espiritual, a visão aberta e a visão fechada. Mas ela acontece em 2 níveis. A visão que Pedro teve é uma visão rason. Diga assim, rason. E a visão que Paulo teve é uma visão mara. Diga mara. Toda visão mara, você não tem como sair. Paulo, quando saiu dessa visão, saiu cego. Para enxergar o que Deus queria. Sabe quando você lê na Bíblia e eu, depois da visão, não encontrava forças no meu corpo? É uma visão mara. Acontece algo dentro de você. Que é o que eu vou aprofundar depois na classe de liderança. E então agora, quando eu falo para você que para que a gente receba a visão, algumas separações precisam acontecer, eu quero que você volte lá em Atos 10. Versículo 9. Então Pedro
sobe para o terraço, tem essa visão. Por 3 vezes Jesus fala para ele, mata e come, Pedro. Ele fala, não. Mata e come, Pedro. Não, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Mata e come, Pedro. Não. Aqui tem uma revelação que eu já compartilhei com vocês. Porque Deus, o Senhor Jesus primeiro estava chamando Pedro para os gentios. Como Pedro não quis matar e comer, a visão subiu e ela foi entregue para quem? Paulo. E Paulo foi liberado para pregar o evangelho aos gentios. Amém? Só que também você vê Jesus falando com ele 3 vezes, porque qual era a característica maior de Pedro? Teimosia. Então o Senhor, né, ele não negou Jesus 3 vezes. O Senhor pergunta para ele de novo. Quando Jesus encontra com ele, está assando um peixinho, ele fala, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro cabeção, é isso que Jesus está dizendo nos dias de hoje. Tu me amas? E ele fala, tu sabes, Deus, tu sabes. E aqui ele fala, mata e come, Pedro, mata e come. Pedro, não, não, não. Só que isso é significativo, porque quando Deus hoje ministrava essa palavra comigo, ele disse, filha, a visão que eu estava dando para ele comer, o que parecia impuro, não era sobre comida que eu estava dizendo, eram sobre pessoas. Não era sobre comida, o papo não era comida, o papo não era Masterchef, não era com o Jacan. Cadê a Thalitinha? Não era o cardápio. Jesus, na verdade, estava dizendo assim, olha, se você entender esse novo alimento, eu vou ser capaz de liberar você para um novo povo. Porque a visão é sempre sobre pessoas. E então a gente vê esse homem, que tem um simbolismo, que é significativo para nós, que estava nesse lugar de Cesareia. E Cesareia, o que significa a palavra Cesareia? Diga, incisão, corte. Você não vai esquecer mais, porque Cesareia vem de cesárea. Isso mesmo. Cesárea fala de um corte, amém? Então esse cara, que era de uma cidade onde estava tendo esse corte, né? Essa incisão, o nome dele é muito profético, pode significar chifre, pode significar coroa, pode significar córnea. E eu não sei se você sabe por quê. É interessante. O coronavírus tem esse nome, é porque ele parece que ele tem um monte de coroinhas, mas na verdade são os chifres, que juntos lembram uma coroa. Amém? Mas você sabe que eu li hoje num site que dizia assim, olha, o nome coronavírus veio porque ele se parece com uma coroa de espinhos. Porque se você olhar a foto, olha que tremendo isso, hein, gente? Se você olhar a foto, parece muitos espinhos. Sabe uma mamona? É uma mamona, né? Que tem um monte. Ele parece uma mamona. Quem teve na cabeça uma coroa de espinhos? E não era site cristão, nada, era uma notícia. Que eu estava lendo, né, o significado do nome e apareceu um site português que falava isso. Coroa de espinhos. Mas eu já me liguei, né? Então o que acontece? Cornélio vinha, ele estava num lugar, num metro chamado Cesareia. E agora eu quero que você pense. Cornélio fala de um tempo de chifres e falta de visão. Vamos trazer isso para nós. Cornélio pode falar de num tempo, não que ele simbolize o coronavírus, amém? Mas dentro desse contexto de um tempo de chifres e falta de visão, que poderia ser exatamente o nosso. Então Deus chama Pedro, e Pedro é uma figura da igreja, para ir atuar nesse lugar. Ele fala, vai lá e vai se encontrar, porque é no meio dessa situação que eu vou liberar salvação,
que eu vou trazer pessoas para mim, que eu vou encontrar pessoas que querem ouvir a respeito da minha palavra. Por quê? O que Deus estava falando para Pedro: encontre seu alimento nos relacionamentos. Não viva um evangelho isolado, Pedro. Não é só para o judeu. Se relaciona com as pessoas. Deus estava falando assim: eu estou mandando pessoas virem te buscar para você começar a ampliar o seu relacionamento. Você começar a falar de mim para um número maior de pessoas. A visão veio para ampliar o metro. A visão veio para ampliar o metro. E o que é metro? Esfera de influência. Pedro estava praticando o distanciamento social dos gentios. Vou dizer de novo. O que Pedro estava fazendo? Distanciamento social de quem não era como ele. Estão comigo? Pedro estava praticando o distanciamento social. E sabe o que Jesus fala para ele? É nesse tempo, você se levanta, Pedro, porque eu quero que você vá alimentar. No meio de um lugar onde está tendo incisão, onde está tendo corte, onde tem algo que está fazendo, que fere. Existem pessoas ali que estão clamando por mim. Porque é sobre isso que se trata, você precisa ler todo o capítulo. A Bíblia fala que Cornélio reunia as pessoas na sua casa. Ele reunia as pessoas na sua casa. Sabe? Ao pregar para Cornélio, Pedro estava usando as chaves do reino para abrir prisões, porque Mateus 16:19 diz que as coisas que nós ligamos no céu é ligada na terra, e o que nós desligamos na terra é desligado nos céus. Quando o Senhor manda Pedro ir, Ele está dizendo: a visão precisa ser expressa. Olha o que fala Atos 11:13, 14. Envia homens no finalzinho a Jope e manda buscar Pedro. Ele te transmitirá uma mensagem por meio da qual serás salvos tu e toda a tua casa. A visão precisa ser expressa, porque quando Deus nos dá uma visão, você não pode reter aquilo. A visão precisa ser um lugar, um espaço para se manifestar, porque o objetivo da visão são vidas. Percebe que o livro de Atos tem uma infinidade de visões. Pessoas que recebem uma visão de Deus. Jesus morre e Ele quer dar visão a nós, como Ele deu à igreja primitiva, para que nós possamos ampliar, para que nós não venhamos a retroceder, mas avançar no novo metro. Porque qual que é o problema, queridos? Os decretos que têm saído já são os decretos que a Bíblia fala. O último decreto que saiu, sabe o que dizia? Não pode fazer apelo na igreja. Opa, quer dizer então que eu posso ir na igreja se eu for sozinho, mas igreja é lugar de família, relacionamento. Opa, quer dizer que eu posso agora, a igreja não pode mais fazer apelo de altar, não pode mais falar para as pessoas aceitarem Jesus, então para que precisamos ir na igreja? E nós estamos já tão condicionados. Como dizia Zé Ramalho, endemoniado, vida de gado, povo marcado, ei. Povo, né? Se ele fosse Jesus, ele vai ser, ei, ô, vida de gado, povo mascarado, ei. Povo feliz. Porque eu não sei se você pensa, você sabe o que vai fazer por nós mais um cartão do governo? Vai quebrar a nossa economia e vai nos preparar para o socialismo. O povo dependendo do governo. Porque a gente tem que fazer a economia girar. Mas nós estamos sendo doutrinados. Todo mundo falou, vai voltar o cartão. Sabe qual foi o comentário? Glória a Deus. E acho que Deus fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque tudo tem que ser por um tempo. Quando você quer viver do cartão do governo, você tem a mentalidade do inferno.
Porque Jesus não falou, vem aqui que eu vou te dar um Bolsa Família. Ele falou assim, vem, eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou te ensinar algo para que você possa subsistir. Você não vai ficar aqui mamando na igreja. Você não vai ficar aqui. A igreja não foi feita para mamar no governo, e tão pouco a gente mamar na igreja. A igreja foi feita para mudar realidades. Isso é evangelho. Agora, diz que tem evangelho comunista, né? Que o evangelho é socialista. Né? Tem gente que prega esse evangelho, mas não é isso que está na minha Bíblia. O livro de Atos tem, então, uma infinidade de visões. Tem Paulo que recebe a visão, mas também fala lá em Deuteronômio 28, 23, sobre um teto de bronze sobre as nossas cabeças. Você sabe que desde aquele tempo, o Senhor fala que há um teto de bronze. Você sabe quando o céu foi aberto de novo? O céu fechou no dilúvio. Você sabe quando o céu foi aberto de novo? Quando Jesus foi batizado. Que aquela pombinha... Gente, vamos lá. Lá no dilúvio, ninguém acreditou que choveria. Eu me identifico com Noé, meu. Vocês lembram quando eu falei de Noé? Você imagina que Noé pregava e as pessoas falavam assim, essa arca está sempre aí. Na hora que apertar aí, ó, a gente corre. Porque tinha gente que eu acho que olhava e falava, mas esse cara não pode ser tão louco construindo. Vai dar tempo, só que a gente fica tão distraído que na hora que voltou, a Bíblia fala, eles não perceberam. Parafraseando em 2021, eles não estavam ligados. Então ali Noé manda as pombinhas, uma vai. Aí o que acontece com a primeira pombinha? Aí eu gosto disso. Ela vai e diz assim a versão original. Rodeou a terra e não achou lugar. Aí você vai para Jó capítulo 1. Deus chama os anjos para se apresentar e os demônios diante dele, né? Satanás vai lá e fala assim, de onde você vem, Satanás? Ele vem de passear e rodear a terra. Satanás entrou na arca? Entrou. Assim como a serpente entrou no jardim do Éden. Porque a primeira, na verdade, que ele solta não é a pombinha, perdão, é um corvo. Soltou a coisa errada, amém? O corvo é um animal que se alimenta de carne morta. Uma revelação que eu estou te dando. Aí depois ele solta outra pombinha. A pombinha vai, voa e volta. Mas a última volta com um galinho, dizendo assim, ó, vem esperança por aí. Um raminho de oliveira. Quando que essa pombinha vai aparecer de novo? No batismo de Jesus. A pomba vem e desce em cima dele. E aí o céu E o Senhor fala, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Tenho muito prazer. E Jesus fala, eis que agora os céus estão abertos, e os anjos de Deus estão subindo e descendo, ou descendo e subindo. Eu sei que eles estão em movimento, porque o reino é movimento. Mas sabe o que eu percebo também? Quando eu olho para a história aqui de Cornélio, de Pedro, a generosidade de Cornélio, porque pessoas de visão são generosas. Pessoas generosas são visionárias. Vou dizer de novo, pessoas de visão são generosas e pessoas generosas são visionárias. A generosidade não faz acepção. Lá em Atos 10, continuar lendo para você, vai dizer assim, ó. Diante disto, Pedro começou a compartilhar. Agora sim, por quê? Porque Pedro vai até Cornélio, chega lá, tem um povo reunido, que ele já colocou tudo na casa dele, ele conta toda a história, e o Pedro fala para ele assim, no versículo 34 de Atos 10, agora sim percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas. Sabe o que eu vejo? Gente, de visão é generosa, e a generosidade não faz acepção. Contei no culto passado do testemunho da Thalitinha,
que ela quis semear algo e o irmão legalista da igreja, de uma outra igreja, aí falou para ela assim: mas se vocês querem ajudar as pessoas, por que não dão para os pobres? Porque o nosso cartão da generosidade, qual é a visão? Não fazer acepção de pessoas. Vocês estão comigo? E isso é para essa visão que Deus tem nos dado. Olha que tremendo, sermos generosos e não fazermos acepção de pessoas, num tempo como Cornélio estava. Pessoas de visão, com visão de Deus, sabem que não podem andar debaixo de medo e religiosidade. Versículo 28, vós bem sabeis que é contra a nossa lei, é Pedro falando, um judeu se associar com qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Você sabe bem que nesse tempo de coronavírus, você não pode se associar com ninguém, nem por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Ele está dizendo, eu não vou andar debaixo de medo e religiosidade. Quando pessoas de visão se encontram, há uma poderosa manifestação e liberação da parte de Deus. Pula lá para o 43, estou encerrando. Todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios. Quando pessoas, diz comigo, vai. Quando pessoas de visão se encontram, um poderoso derramamento do Espírito Santo é dado. Cornélio teve uma visão, Pedro teve uma visão. Na hora que os dois se encontraram, uau. Agora você imagina se você que está aqui começar a entender o que a gente está pregando. Se você entender a visão, vai começar a ser um ajuntamento de visionários. Então, aonde pessoas com uma visão de Deus se reúnem, um poderoso derramamento de Deus é dado. E a minha pergunta para você é: o que você pode ver no seu coração? Porque é o que você consegue ver da parte de Deus no seu coração que te influencia. Deus mudou a visão de Abraão dentro do coração dele primeiro, para que ele pudesse ver o que Deus tinha. Como você tem enxergado? Provérbios 29, 18. Porque aonde não há visão, razão. É esse tipo de visão, razão. As pessoas morrem. E morrer não é só físico, é espiritual também. Pastora, qual deve ser a minha oração nesse tempo? Efésios 1, 16. Não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação, visão espiritual, no pleno conhecimento dele. Essa é a minha oração. Essa deve ser a sua oração. Senhor, me dá espírito de conhecimento e de sabedoria, para que eu possa receber visão, para que eu tenha revelação do que o Senhor tem. E qual é a minha? A que Eliseu fez, 2 Reis 6, versículo 15 e 17. Pai, abre os olhos do povo da igreja, para que eles possam ver que maior é o número daqueles que estão conosco do que os que estão contra. Pai, abre os olhos da liderança, abre os olhos dos filhos e filhas, para que nós possamos ver qual é a visão de Deus para nós. Porque na hora que você puder enxergar a visão, você vai começar a viver a palavra de Joel 2:28. Sabe, portanto, que nos últimos dias derramarei do meu espírito
sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, sonharão os vossos velhos, e os vossos jovens terão visões. Jovem não é só quem tem 15 anos, é quem tem força. Jovem não é quem tem 18, 20, é quem tem força. Quem aqui é jovem? Meu filho, eu dou um baile nesse povo aqui, ó. Estão comigo? Diga assim: jovens sois fortes. Jovens sois fortes. Quem é jovem? Diga assim, quem é forte? Que mais? Jovens sois fortes, porque tendes resistido. Quem é forte? Quem é jovem? Quem é forte e quem resiste ao maligno. Tem muita gente que é idosa, tendo 18 anos, porque não tem força e não resiste ao maligno. Jovens sois fortes e tendes resistido ao maligno. Estão comigo? Glória a Deus. Prestem atenção, sabe por quê? Porque Samuel serviu num tempo onde a visão era deturpada. Traz a ceia para mim. Você lembra que o sacerdote Eli, ele já não enxergava bem. Você lembra que Isaac já não enxergava bem. Então a história mostra que muito homem de Deus pode perder a visão. Isaac perdeu a visão na hora de abençoar os seus filhos. O sacerdote Eli perdeu a visão com relação ao que os seus filhos faziam dentro da sua casa. Isso me dá um alerta, porque homens e mulheres de visão estão vendo o que acontece na sua casa, o que acontece no seu ministério. Gente de visão está atenta. Mas quando eu perco a visão, eu começo a ignorar pecado. Não foi isso que o sacerdote Eli fez? Vista grossa, os filhos dele comiam da gordura da oferta. E ele não falava nada. Quando eu perco a visão, eu começo a fazer vista grossa para o pecado. Quando eu perco a visão, eu começo a abençoar o que Deus não quer abençoar. Amém? E toda pessoa sem visão se torna uma boa oportunidade para aquele que quer agarrar a bênção. Hoje é uma noite de ceia. Hoje é uma noite onde a maior visão que você pode ter da sua vida é tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Eu achei tão profundo aquilo que o Espírito Santo me falou na hora da adoração. Todos vocês buscam o amor, mas o amor estava crucificado. A gente sabe que Deus é amor, mas de repente ficou tão óbvio para mim apenas o amor sendo crucificado, porque ele não era como as pessoas queriam. Não era o amor que as pessoas queriam que fosse. Era um amor que corrigia, era um amor que ensinava, era um amor que suportava. Era um amor que sacrificava. Não se parece com o que as pessoas chamam de amor lá fora. Alinha a visão. Nós vamos entrar agora nesses 15 dias de quarentena pesada. E quanta gente em tão pouco tempo morre espiritualmente, porque não tem a visão. E onde não tem visão, as pessoas morrem. Veja aqui, como foi óbvio para a liderança, de setembro para cá, 5 meses, tantas palavras proféticas caíram no esquecimento. Isso acontece rápido. Na segunda-feira a gente já não lembra metade das coisas que ouviu, porque a gente não escreve a visão. Para poder ir lá e falar, peraí, eu acabei de sair de um culto, Deus tem me falado para manter a visão, Deus tem me falado para andar em unidade. Eu não me esqueço de uma pregação da pastora Camila Barros que ela diz, Deus não quebra princípios para te abençoar. Se Deus dá uma direção de unidade, não pense você que o que você ouviu é do Espírito Santo, porque Deus não quebra princípios para te abençoar. Esses dias ainda eu assisti uma pregação minha, acho que é essa aí de Noé, que eu passei por baixo da prancha, e eu falei, Deus não vai baixar o padrão para você poder passar.
O padrão é esse, ele já estabeleceu, está lá a cruz. Se eu quiser entrar, o caminho é aquele. Se eu quero viver a visão de Deus, existe já uma definição, já existe já uma palavra. Pedro, mata e come. Mata e come. Não venha tornar impuro o que eu purifiquei. Legalismo, né? Não venha tornar impuro o que eu purifiquei. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu vou consagrar a ceia. Senhor, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo suco de uva, pelo pão. Eu te apresento agora, Deus, em nome de Jesus. Consagrando, Senhor, cada um desses elementos a Ti. Elementos aos quais, Deus, pela aliança que o Senhor tem conosco, nós agora cearemos, Senhor. Que cada um de nós espere receber a ceia para cearmos todos juntos. Todos eles, Pai, agora eu consagro a Ti, Deus, em nome de Jesus. Você que for recebendo a ceia, feche os teus olhos. Vá fechando os seus olhos. Porque existem visões espirituais, existem visões abertas, existem visões fechadas. Mas não existe visão que aconteça quando nós estamos distraídos. Ninguém recebe uma visão da parte de Deus quando está distraído. Pedro teve que subir num lugar mais alto. Eu quero te convidar agora a subir a um lugar mais alto. Sobe no terraço. Quando Jesus vai dar uma visão ao apóstolo João, ele fala: sobe, vem aqui. Sobe, vem aqui. Existe uma visão de Deus para você individual. E existe uma visão de Deus para o seu casamento. Existe uma visão de Deus para os teus negócios. Existe uma visão de Deus para as tuas finanças. Existe uma visão de Deus coletiva para nós como igreja. O evangelho nunca foi um lugar solitário. Mas o orgulho sempre te convence que você está no lugar certo. Porque o orgulho é o único sentimento que demove a sua posição espiritual. Aonde está isso na Bíblia? Lúcifer caiu por causa do orgulho. Ele não caiu na alma, ele caiu no lugar espiritual. O único pecado que faz você cair no lugar espiritual se chama orgulho. Se chama orgulho. Quem tem visão é como Abraão. Que não haja discórdia entre nós. Se eu estou errado, eu quero te pedir perdão. Olha a terra. Olha a terra. A gente não precisa reinventar a roda porque ela já foi feita. A gente só precisa obedecer. Se fazer disponível. Eu vou servir os diáconos, amém? Eu vou servir os diáconos. Eu vou pedir para os diáconos subirem. Nós vamos fazer esse último culto em unidade. Vocês podem ficar aqui pela frente. Uma parte fica embaixo, mas não é para sentir mal.
Todo mundo recebeu a ceia? Se alguém não recebeu, por favor, levante o braço para que a gente possa. Na mesa de som, na mesa no Data Show, os meninos não receberam. Pronto. Se espalhem aqui, na medida do possível. O que der, né? Quando lotar, então aí. Eu não vou ungir ninguém hoje, não. Eu só vou servir a ceia. Então não tem problema. Dá para ficar aqui, não precisa ficar amontoado, não. Fica aqui. Fica aqui. Se alinhem na visão. Se alinhem com as direções. Se alinhem com o profético. Fala com o Espírito Santo. Deixa Ele mostrar para você as áreas que você precisa. Cuidado com os fios, tá? Dos equipamentos dos meninos. Vocês podem também ficar aí, ó. Fica aí, ó, no mármore aí, ó. Sobe aí no mármore, Fê. Fezinha, sobe aqui em cima. Pronto. Isso, vão subindo aí, pronto. Vai ser eu alcanço todos vocês para cá. Deixa o Espírito Santo, assim como Jesus, te dar uma visão daquilo que é imundo, aonde você perdeu o foco. Gente de visão não fica se desculpando, gente de visão faz. Deixa Deus te encher com uma visão de fé para esses dias. Não te chamei eu, ser forte e corajoso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, ele vai fugir de vocês. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Quando o medo quiser invadir a tua casa, você declara: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Mas temer não é medo, temer fala de reverência, fala do temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Temer fala de uma diferença, não é ter medo de morrer, é ter o temor correto, que ninguém pode tirar aquilo que você já entregou para Deus. Quantos cristãos com medo de morrer, porque nunca entregaram as suas vidas quando vieram a Cristo Jesus? Porque estamos com medo de morrer, igreja? Porque no dia que eu disse que eu te aceito, Jesus, como Senhor e Salvador, eu morri naquele dia. O diabo não pode tirar algo que você já deu. Por isso que Jesus disse: Ele nada tem contra mim. Quando eu deixei o céu, eu já vim morto. Quando eu deixei o céu, eu já estava morto. Eu já estava morto, eu já estava morto. Aliás, a palavra diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já tinha se entregado. Sabe por que a gente tem tanto medo de morrer? Porque não tem certeza para onde vai. No culto dos pretins, no final, a palavra que os pretins, sabe o que eu falei para vocês? Sabe o que os pretins têm clamado? Queremos ser perseguidos por Jesus. Eu vi a minha filha voltar do Incendiados dizendo: mãe, a minha oração, eu quero ser perseguida por Jesus. E a última coisa que ela disse: porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. E ela disse: vivo, eu sou seu mensageiro. Foi isso que eu escutei. E morto, eu sou o seu prêmio. Viva, sou sua mensageira. Morta, eu sou o prêmio de Cristo. Aonde estão os cristãos verdadeiros? Porque se eu não estou disposto a morrer por uma causa, eu não sou digna dela.
A igreja se tornou lugar da bênção, quando deveria haver uma cruz para todos nós. Toma a sua cruz, me segue. Você vai parar de ter medo quando você poder levantar na sua cama e dizer assim: Satanás, você não pode tirar nada que eu já não tenho entregado a Jesus. A minha filha é tua, a minha filha é de Jesus. É dele não, é de Jesus. Meu casamento é teu, as minhas finanças são suas, a igreja é sua, o chamado é seu, o ministério é teu, as ovelhas são suas, as cadeiras são suas, o som é teu, o altar é teu, o púlpito é teu, a glória é tua. Vamos lá, onde estão os que têm a visão de Deus para esse tempo? Aonde estão os moravianos de Ilhabela? Aqueles que estão dispostos a darem as suas vidas por algo maior. Aonde está a verdadeira revolução nas ruas? Pedro teve uma visão para pregar para os que estão do lado de fora. A igreja que nós conhecemos não vai existir mal. A igreja será nas ruas, a igreja será nas casas, a igreja será você sendo o evangelho. Carta viva, carta viva. Acaso você pega uma lanterna e coloca embaixo da cama? Quanto crente enfiado embaixo da cama, você tira a candeia e põe no lugar alto, porque eu quero viver a visão, porque nós vamos pregar até nos telhados. Vamos pregar até nos telhados. Sobe pro terraço, sobe pro terraço. Vamos pregar até dos telhados, porque se nós não pregarmos, as pedras clamarão, as pedras clamarão, as pedras clamarão. A criação está gemendo e chorando, aguardando a poderosa manifestação dos filhos de Deus. Fica em espírito de oração, porque Deus está nesse lugar.
Porque na noite que estava para ser entregue, para liberar uma nova visão do que é o amor, uma nova visão de redenção, uma nova visão de justiça, de governo, de restauração, de libertação. O Senhor tomou o pão, porque quem tem visão sabe que não era um pão, quem tem visão sabe que era Ele. Deu graças, o partiu e o entregou a todos os seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vocês, homens e mulheres de visão. Visão para famílias, visão para acolher, visão para ensinar, visão para apacentar, visão para educar, visão para resgatar. Esse é o meu corpo, que está sendo partido em favor de vocês. Comamos todos do pão. Do mesmo modo, ao fim da ceia, porque homens e mulheres de visão sabem que tem um esforço a mais, Ele ainda tomou o cálice, deu graças e o entregou a cada um dos seus discípulos, dizendo: tomai, bebei, esse é o meu cálice, o cálice da minha eterna aliança, minha nova e eterna aliança. Façam isto em memória de mim, porque sempre que beberdes desse cálice, vocês estarão em aliança, aguardando até que eu volte. Tomamos todos do suco de uva. Dê uma grande salva de palmas a Jesus. Somos uma igreja de visão. Somos uma igreja de visão. Somos uma igreja de visão. Vamos adorar a Deus. André, liga o meu. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Tua vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar.
profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos lugares altos, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. É assim que a gente vai entrar na quarentena. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita. Sou atraído pelo teu Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Porque se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem será contra nós? quem será contra nós? O Senhor O Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. e nada, E nada, nada nada nos faltará. nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, existem pessoas com smartphones nessa casa. Se você estiver nos visitando, nós temos um balcão lá embaixo. Vai ser uma alegria para nós contactar você, ter o seu contato, o seu telefone, para que a gente possa caminhar junto. Você não precisa fazer isso sozinho. Que você possa encontrar aqui um lugar para permanecer, né? Que você possa perceber, receber de Deus que você pertence aqui. Amém? Estenda a sua mão direita em direção ao altar. Antes de eu abençoá-los, quero convidar os irmãos a saírem lá o pessoal da lojinha pediu avisar que tá tudo em liquidação hoje. Deu a louca lá. Então, se você quiser passar lá, que tem pedido de oração? Então abaixa a mão aí que nós vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar agora esses 2 pedidos de oração pela Raquel, que vai passar por uma cirurgia amanhã no pulmão. Deus, eu quero apresentar agora o pulmão da tua filha. Senhor, em nome de Jesus, visita agora, Senhor Deus, toda a estrutura, toda a pleura pulmonar, Deus, todos os alvéolos pulmonares. Senhor Deus, Pai, tudo aquilo que é pertinente ao sistema respiratório. Eu oro, Pai, para que o Senhor remova qualquer tipo de infecção, inflamação, Senhor Deus, edema, acúmulo líquido, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, insuficiência respiratória, nódulo, tumor, em nome de Jesus, nós queremos declarar como Igreja de Cristo na terra, seja curada em nome de Jesus, Raquel, que o Senhor, o Espírito Santo agora, nós estamos, Pai, liberando o Espírito Santo para que vá onde você está agora e toque a sua vida em nome de Jesus. De igual maneira, nós oramos por Maria Aldemir e família. Deus, nós queremos apresentar as petições, Senhor, da Maria, da sua família. Deus, Tu conheces cada uma dessas necessidades. Senhor, que o Senhor vá de encontro a cada uma delas agora. Guarda também, Senhor, livra de todo mal. Que os Teus anjos, Pai, o Senhor dê ordem aos Teus anjos com relação ao respeito à Tua filha. Senhor, visita as emoções, visita o financeiro, visita a saúde, Deus, visita os relacionamentos. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor seja tudo que eles precisam, que a Tua graça basta naquele lugar, Senhor, que eles possam agora receber um toque Teu, é o que nós oramos e pedimos, Deus, em nome de Jesus. Erga a sua mão direita. Que o amor do Pai, a graça que nós só encontramos no Filho, as unções e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vocês. Como filho, a serva do Deus Altíssimo, eu quero Te abençoar, para que nessa fase tão difícil que nós estamos, você permaneça com os olhos em Cristo Jesus, que você guarde, assista esse culto outras vezes, enche o teu coração de fé, fica firme na palavra, fica lendo as boas novas, né? Para que você possa permanecer e prevalecer nesse tempo, amém? Que Deus guarde. Eu declaro o sangue de Cristo Jesus aplicado sobre os umbrais das nossas casas, que o anjo da morte passe sobre os nossos lares, Deus, como profetizamos ontem, Pai, que nos portões de Ilhabela e toda essa cidade, o Senhor mude o cenário que nós estamos, Deus, glorifica o Teu nome nesse lugar, que você vá debaixo dessa bênção, fica na paz, te vejo daqui a pouco, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém? Fica firme, fica online, só não fica na brecha.